Bom dia, bom dia. Agora sim, né, pessoal? Eu acho que deve ter sido enviado algum link errado, porque o meu tava com a data certa aqui, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Pronto. Bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia, Ana Lívia. Deixa eu aceitar aqui o pessoal, pronto. Bom dia, Miguel. Tudo bem? Voltei. Acho que foi a internet. Às vezes dá uma travadinha. Tudo bem, pessoal? Como foram em final de semana? Tudo tranquilo? Bom dia, Caio. Pessoal, prova do livro, tá? Só para falar, eu ainda não corrigi, ok? Certo. Provavelmente até quarta-feira a nota tá lançada, tá? No Dateduc, fiquem tranquilos que eu aviso vocês, tá? Na hora que eu lançar a nota, eu aviso no grupo, eu aviso na aula, mas até quarta-feira a nota estará no Dateduc, tá bom? Bom dia, Arthur. Certo? Então vamos lá. Dia de novo, Caio. Você caiu? Então vamos lá, pessoal. Vamos abrir aqui na página que está aparecendo, página 17 da apostila 12, tá? Conteúdo de prova, um conteúdo simples, então vai dar para colocar na prova, tá bom? Certo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém para entrar. Se alguém não entrou. Ok, não tem ninguém para entrar aqui, então vamos começar, ok? Vou fechar o chat. Para quem entrou depois, prova do livro ainda não corrigi, até quarta-feira a prova estará aí no Dateduc. Alright, então vamos lá, começando. Deixa eu fechar aqui esse negócio, pronto. Então vamos lá, pessoal, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre estratégias e procedimentos de leitura, que eu sei que é algo que vocês fazem sempre, né? Todo mundo lê bastante. Os que não leem, comecem a ler, por favor. Então vamos lá. Quando a gente se depara com um texto, né, cuja leitura pretendemos realizar, cultivamos os mais diversos objetivos. A leitura de uma notícia de jornal, por exemplo, ela promove o conhecimento, né?
pouco aprofundado muitas vezes, certo? Porque lembram que a notícia, ela não é tão aprofundada quanto a reportagem, tá? Então, lembram disso. Então, a gente promove o conhecimento sobre um fato cotidiano qualquer do nosso dia a dia. Já a leitura de uma charge ou de uma crônica, por outro lado, é exercida por quem busca entretenimento, diversão ou uma reflexão, né? Que na maioria das vezes a crônica é sempre uma reflexão, né, sobre algum assunto. E já a leitura de uma receita culinária, né, é feita por quem quer aprender, né, a preparar uma comida, certo? Então, aí nós temos vários objetivos ao realizar uma leitura, né? Então, depende do que nós vamos ler. Deixa eu... Tem um pessoal aqui para entrar. Não, apareceu para mim aqui. Tinha gente para entrar, mas não. Tá? Então, depende daquilo que nós vamos ler, ok? Tá? Do que nós vamos buscar. Então, tudo tem um objetivo, certo? Então, vamos lá. Peraí, agora tem gente para entrar aqui. Pronto. Seja qual for o objetivo da leitura, muitas vezes, para atingir esse objetivo, né, é necessário que nós, leitores, tenhamos à disposição recursos que facilitem, né, a nossa compreensão. As técnicas de grifo, ou seja, né, grifar o texto, né, e fichamento são exemplos de mecanismos que podemos recorrer. O trecho da matéria reproduzido que nós vamos ver a seguir sobre serpentes atlânticas foi grifado por um leitor que, pretendendo ressaltar as informações mais importantes, respondeu as perguntas relacionadas a seguir, tá? Então, o que, né? Onde, quem, como, quando e por quê, tá? Então, para tornar aí, peraí, que tem um pessoal para entrar, pronto, já aceitei. Então, ele grifou essa parte do texto respondendo essas perguntas. Ao quê? Pode ser o que aconteceu, onde aconteceu, quem, né? Quem estava nesse acontecimento, como, quando e por quê, certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui o tamanho do texto. Oxe, um texto grande. Então, vamos ver. Peraí, tem gente para entrar? Não. Deixa eu ver aqui quantas pessoas eu vou precisar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Precisa aí de 4 pessoas, no máximo 4, para ler o texto para mim. Deixa eu abrir o chat. 4 pessoas. Quem pode ler? Caio, Yasmin, Sara. Ou não? Oi, Sara. Que página? Começa lá. Peraí, gente, que eu tenho que voltar aqui o slide. 17. Começa na 17. Então, Caio, Yasmin e a Sara. Mais uma pessoa ou não? Livro 12, Sara. E Arielle. Então tá, Caio, Yasmin, Sara e Arielle, ok? Vou fechar o chat. Os de sempre, que bom, né, que eles leem, porque os outros não têm interesse em ler, que bom que eles leem e me ajudam aqui na aula, né? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui o do Caio. Oi, senhor, bom dia. Bom dia, Caio, tudo bem? E você? Eu tô bem também. Pode ler os 2 primeiros, tá? Tá. Serpentes atlânticas. A Mata Atlântica, que já se estendeu por mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, do Piauí ao Rio Grande do Sul, hoje se encontra completamente fragmentada, reduzida a 16% de sua exuberância original, de acordo com as estimativas otimistas. Ainda assim, essa floresta mantém parte de sua grandiosidade, abrigando uma rica biodiversidade, da qual uma fração significativa é endêmica, ou seja, não existe em outro lugar. A vegetação da Mata Atlântica
varia ao longo de sua extensão em virtude da presença de climas variados, com regimes de temperatura e precipitação diferentes em cada região. Portanto, é de se esperar que a fauna que nela habita também apresente variações. Obrigado, Caio. Vamos lá, então agora Yasmin. Deixa eu procurar aqui Yasmin. Pronto. Deixa eu abrir. Bom dia, Sir. Bom dia, Yasmin. Tudo bem? Tudo. Pode ler os 2 próximos, tá? Tá. Para entender melhor a fauna, está organizada em uma região tão ampla e diversa como a Mata Atlântica. É necessário ampliar uma técnica conhecida como regionalização. Por meio dela, é possível dividir uma região geográfica em porções menores com base nos grupos de espécies de cada área. Em um estudo recente, analisamos quais processos causaram a regionalização das serpentes da Mata Atlântica. Procuramos informações sobre as serpentes da Mata Atlântica na literatura especializada e consultamos dezenas de espécies que colocaram com dados valiosos por meio de estudos que conduziam. Obrigado, Yasmin. De nada. Deixa eu abrir o da Sara aqui agora. Bom dia, Sr. Bom dia, Sara. Tudo bem? Tudo. Pode ler, deixa eu ver aqui. O próximo. Pode ler os 3 próximos, tá? Até Herman ou até superaquecimento? Superaquecimento. Ok. Afinal, foram compilados as 18 localidades que juntas contabilizam 198 espécies de serpentes. Esse número sobe para 219 espécies se considerarmos algumas serpentes, que não foram encontradas pelos inventários compilados. Os resultados encontrados mostram que as comunidades de serpentes na Mata Atlântica podem ser divididas em 6 sub-regiões. Embora algumas espécies sejam observadas por quase todo o bioma, como a cobra-cipó e a caninana, as serpentes que só vivem no norte da Mata Atlântica, como a corredeira da mata e outras encontradas apenas no sul, como a nariguada da praia. Há também espécies típicas de outros biomas que podem ser encontradas no oeste da Mata Atlântica, como a cobra d'água de Hermann. A pesquisa também indicou que a organização geográfica dessas 6 sub-regiões pode estar ligada ao clima, especialmente as variações na temperatura e na quantidade de chuvas ao longo da Mata Atlântica. Serpentes são animais ectotérmicos e, como tal, dependem das condições ambientais para regular a temperatura do corpo. Em regiões tropicais, a dificuldade das serpentes não é se manter aquecidas, mas refrigeradas. Por isso, a quantidade de chuvas também é importante, pois serpentes bem hidratadas, então, estão menos sujeitas ao superaquecimento. Certo. Obrigado, Sara. De nada. Vamos lá agora, Arielle. Oi, senhor, bom dia. Bom dia, tudo bem? Outro achado interessante é que a variação climática ao longo dos últimos milênios também ajuda a explicar como as diferentes espécies de serpentes se distribuem na Mata Atlântica nos dias de hoje. Áreas com relevo complexo, como regiões serranas, teriam sido menos afetadas pelas mudanças ambientais no passado, apresentando maior estabilidade climática e possibilitando a sobrevivência histórica de espécies adaptadas a esse tipo de habitat, como a mudança da serra mussurana montana. A regionalização das serpentes da Mata Atlântica é um passo importante para compreendermos melhor vários aspectos da biologia desses animais,
Se fatores climáticos como a temperatura e a chuva influenciam a distribuição e a sobrevivência das serpentes, o que poderá acontecer se o cenário de mudanças climáticas sob influência humana não for controlado? Pesquisas que busquem responder a essas e outras perguntas poderão auxiliar no planejamento de estratégias para a conservação dessa exuberante floresta tropical e de sua rica biodiversidade. Henrique Caldeira Costa, Departamento de Zoologia da Universidade Federal de Minas Gerais, Antônio Jorge S. Argolo, Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Santa Cruz, Mário Ribeiro Moura, Instituto de Biologia da Universidade Federal de Uberlândia. Certinho. Obrigado, Arielle. Então, vamos lá, então, continuando aí. Tá, aí no grupo temático está falando um trechinho aí do lado, né, sobre a preservação, né, da Mata Atlântica, ok? Então, ó, outro leitor poderia recorrer, né, outra pessoa que lesse esse texto, ela poderia recorrer a diferentes questões como ponto de partida, né, para o entendimento do texto. As que mencionamos aqui, tá, nos servem como... Peraí, quem está levantando a mão? Alguém levantou a mão? Se for alguma coisa, levanta aí de novo, tá? Mas só se for algo importante. Outro leitor poderia recorrer a diferentes questões como ponto de partida para o entendimento do texto, né? As que mencionamos aqui nos servem apenas de amostra, tá? Então, acho que assim, cada pessoa, ao ler um texto, ela vai procurar fazer aquilo que seja de fácil entendimento para ela, né? Grifar o que ela acha mais importante, fazer um outro tipo de esquema, certo? Então, cada um tem uma maneira, né? Tem ali uma estrutura, né? Para poder entender aquele texto, como eu vou dizer, gravar as partes mais importantes, né? Assimilar as partes mais importantes. Então, cada um tem uma maneira, tá? O que a gente viu aqui são apenas amostras, tá? Alguns exemplos. Ao mesmo tempo que promovem a assimilação da ideia geral, elas têm seus limites, tá? Não respondem a que conclusões os cientistas chegaram e não informam sobre a importância do estudo divulgado, por exemplo, tá? Então, nesse texto, né, eles não respondem às conclusões que eles chegaram, os cientistas, e também não informam a importância do estudo divulgado, tá? Podemos grifar um texto definindo, por exemplo, quais dificuldades temos em relação ao que está sendo abordado nele, tá? Então, a gente pode grifar as partes que a gente acha ali que são mais difíceis, né, para que nós possamos assimilar melhor. Quais tópicos já estão compreendidos sobre determinado conteúdo e outras possibilidades. Então, eu vou grifar o que eu achar o quê? Eu acho que essa parte é mais difícil, eu devo grifar. Eu acho que esse tópico aqui, né, ele já foi compreendido, então eu vou grifar o que já está compreendido, e o que não está grifado é o que eu preciso entender mais. Então, cada um tem a sua maneira, tá, pessoal? O importante é que as palavras grifadas sejam suficientes para retomar lá no texto o que foi lido, e se lidas separadamente, elas façam sentido, ok? Anotações de leitura e esquemas visuais, tá? Então, ó, nós vimos que grifar as partes mais importantes do texto facilita seu entendimento, certo? No entanto, quanto mais extensa ou complexa é a obra, ou seja, né, quanto maior for esse texto, né, ou a obra que nós vamos ler, no caso aí pode ser um livro, né, maior é o número de mecanismos que precisamos desenvolver para compreendê-la. Só então podemos opinar com segurança sobre o tema que foi exposto, tá? Nesse sentido, é aconselhável que o estudo de um texto percorra as etapas descritas a seguir, tá? Então, qual a primeira etapa? Grifem aí, ó. Grifar as partes essenciais do texto. Ou seja, aquilo que é mais importante, ou que vocês acham importante, tá? Como eu disse, cada um vai... Aqui a gente apresenta, né, algumas estruturas, mas vocês, na hora de ler, cada leitor
na hora que vai ler, ele vai grifar o que ele acha mais importante do texto, tá? Depois, produzir breve notas ou marcações no próprio texto, fazer anotações, tá? No próprio texto, ok? Trata-se de produzir o quê? Ó, pequenos registros, não, o que seriam essas anotações? Pequenos registros sobre os conceitos apresentados, né? Os sentidos das palavras daquele momento desconhecidas, ou seja, no caso tem alguma palavra ali que eu não conheço no texto, eu vou procurar no dicionário, né? E vou anotar ali, né, em cima daquela palavra, qual o significado dela, para que na hora que eu retomar a leitura desse texto, eu entenda melhor, tá? O que está sendo dito ali, tá? Eu tenho uma compreensão melhor. Então, vocês podem ver aí, ó, na imagem, né? Pode-se fazer essas anotações aí, ok? Elaborar síntese, tá? O que é a síntese? Também chamada de fichamento, tá? É organizada por itens em outro espaço. Aí vocês vão pegar uma folha, um outro caderno, tá? Ou fichas pautadas. São umas fichas, hoje não são muito usadas, tá? Eram umas fichas assim, que tinham as linhas ali, ok? Que podem ser chamadas de suporte também. É como se vocês fossem fazer um resumo, né? A síntese, ela é um resumo, que a gente pode também chamar de fichamento. Só que aí você vai fazer numa folha separada, tá? Que às vezes fica mais fácil para estudar, tá? Mais fácil para compreender. Isso vai de cada um, tá? Trata-se de formular uma espécie de lista em que sejam elencadas as noções principais do texto. Então, eu vou colocar ali o que é principal no meu texto, o que eu acho que é principal no texto, ok? Criar mapa conceitual, né? Esquema ou resumo. Então, aqui, ó, a gente tem aqui um exemplo de um esquema, tá? Então, o que acontece, né? Quando eu crio um mapa conceitual, um esquema ou um resumo? Eu vou elaborar, com base na síntese, né, um esquema ou mapa conceitual, tá? Em que predomina a linguagem gráfica, tá, pessoal? Ou alguns parágrafos sobre o conteúdo. Caso o texto estabeleça muitas relações de causa e consequência, por exemplo, né, aconselha-se optar pelo mapa conceitual, tá? Fazer comentários e desenvolver uma análise sobre o tema, né? Trata-se o quê? De mobilizar argumentos e, em forma de texto, assumir uma opinião, acrescentando ao texto lido dados de outras fontes. Posso pesquisar sobre esse texto em outras fontes também, né? Colocando ali nele observações de outros especialistas e testemunhos pessoais também, por exemplo, tá? É importante ter em mente que essa é apenas uma sugestão, ok, pessoal? Tá? Cada um, né, o leitor é quem vai decidir, né, o que facilita o entendimento dele no texto. Ah, eu vou grifar, vai ser melhor para mim? Beleza. Ah, eu vou fazer um fichamento, colocar ali os tópicos mais importantes? Eu vou fazer resumo? Tem pessoas que conseguem e estudam através de resumo, tá? Elas vão fazendo resumo e aquilo se torna mais fácil para elas. Ou fazer elaborar um mapa conceitual, vou fazer um esquema, aí quem vai decidir é o leitor, tá? Aquilo que ficar mais fácil para o leitor é o que ele vai fazer, ok? E tem pessoas que já não fazem nada disso. Leem, conseguem ali estudar tranquilamente. Vai de pessoa, tá? Mapa conceitual e esquema, tá? Ó, o mapa conceitual é uma estrutura gráfica, certo? Útil na organização de ideias, conceitos e informações. Tem forma de esquema e funciona como ferramenta de estudo, né? Nele, o conteúdo é classificado e hierarquizado, ou seja, lembra que nós estudamos a hierarquia? Hierarquia é aquilo que é mais importante, ela começa com o que é mais importante e o menos importante, tá? Então, tem ali ele segue ali um padrão, tá? Para que a pessoa que o analisa entenda facilmente de que modo se dá a relação entre seus elementos. A linguagem empregada é literal, clara, direta e concisa. Então, isso lá no mapa conceitual, tá? Concisa que eu tenho uma clareza, tá? E que eu tenho, assim, um texto conciso, ele tem que ter um sentido, tá? Eu não posso ali montar um mapa conceitual, né? E eu ter uma coisa toda confusa ali, tá? Então, ele tem que ser uma coisa clara, ok?
de fácil entendimento. Porque imagina, você monta todo o seu mapa, na hora que você vai estudar, você olha e fala, nossa, o que que eu fiz? Nem eu estou entendendo, ok? É importante também, pessoal, saber que, embora sejam parecidos, tá? Os mapas conceituais não são esquemas, tá? Os esquemas, grifem aí, ó, organizadores gráficos, mapas mentais, anotação de caderno, entre outros, ajudam a representar graficamente informação e conhecimento. São feitos levando-se em conta uma ideia central, tá? Que seja o que? A ideia principal ali do texto, e com base nessa ideia, as ideias derivadas ou conceitos são conectados, formando, por exemplo, uma espécie de estrutura de uma árvore. Então, esse é o esquema, tá? Para vocês olharem melhor, ó, aí do lado da apostila de vocês, no Explore Mais, vocês podem entrar lá no endereço, nesse endereço aqui, e embaixo tem um QR Code, para vocês saberem melhor a diferença entre mapa conceitual e esquema, tá? Os dois têm diferenças, tá? Os mapas conceituais, apesar de ter estrutura parecida com a do esquema, eles apresentam conexões entre os conceitos apresentados, tá? Por meio de termos de ligação que explicam a relação conceitual. Essas palavras ou frases de ligação estão localizadas nas linhas que conectam objetos em um mapa conceitual, tá? Elas devem ser concisas, ou seja, também tem que ter clareza, ok? E normalmente contém um verbo. Então, nessas palavras ou frases vão conter verbos, ok? Ó, então aqui, ó, mapa conceitual, certo? Ó, é formado por frases ligadas. O que ele apresenta? Conceitos entre relações. Ó, ele estabelece, tá? Ó, relações entre conceitos, tá? Então, mapa conceitual estabelece relações entre conceitos, ok? E é formado por frases ligadas, certo? Então, para vocês entenderem melhor, lá vai ter mais exemplos nesse endereço aqui, ó, tá? No Explore Mais. Vocês vão entrar e ver que as diferenças, sim, entre mapa conceitual e esquema, ok? Ambos são bem parecidos, só que tem diferença entre eles, tá? Então, pessoal, como disse aí, tá? Na hora de ler um texto, ou mesmo uma obra, né, que é um livro, algo mais extenso, cada um vai achar a sua maneira de compreender melhor, tá? Eu vou grifar, eu vou fazer um resumo, fazer um fichamento, vou fazer um esquema, vou fazer um mapa conceitual, aí é de cada um. Ah, eu não vou fazer nada, eu consigo ler, entendo tudo, tranquilo, tá? Cada leitor vai pegar aquilo que ele acha melhor para entender o texto e fazer, ok? Alguma dúvida? Não esqueçam de entrar lá naquele endereçozinho para vocês verem lá a diferença entre o mapa mental e o esquema, tá? Dúvida pessoal? Não? Então, ó, vamos aí na página 28 e 29. Abram a apostila de vocês, como não tem tarefa, né, que é semana de prova, nós vamos fazer, a gente tem tempo ainda, então vamos fazer aí algumas atividades. Deixa eu abrir minha apostila, vocês já podem fazer na de vocês, ok? Se dá tempo a gente corrige agora, senão a gente corrige no plantão de dúvidas, certo? Então vamos lá, página 28 e 29, do 1 ao 6, podem começar a fazer, tá? Se não der tempo da gente corrigir aqui, a gente corrige no plantão de dúvidas, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, é só chamar aqui no chat.
vocês fazem aí, eu vou encher minha garrafinha e já volto, tá? Pronto, voltei. Acabaram? Deixa eu dar mais um tempinho. Tem mais alguém fazendo? A gente já corrige. Se der tempo, sim. Podemos corrigir, falta 5 minutos.
Vamos lá então, pessoal. Ó, número 1. Depreende-se do texto Serpentes Atlânticas que a área ocupada pela Mata Atlântica não sofreu alterações significativas nos últimos anos. Boa parte das espécies encontradas no bioma Mata Atlântica não existe em outro lugar. A presença de climas variados, com regimes de temperatura e precipitação diferentes em cada região, não interfere na vegetação da Mata Atlântica, que é homogênea em sua extensão. Espécies típicas de outros biomas não se adaptam à Mata Atlântica. Serpentes encontradas na Mata Atlântica regulam a temperatura corpórea independentemente de fatores ambientais. Qual a alternativa aqui aí? Letra B, tá? Letra B. Boa parte das espécies encontradas no bioma Mata Atlântica não existe em outro lugar. Letra B. 2. A matéria sobre o estudo das serpentes provavelmente está repleta de palavras que, antes da leitura, você desconhecia. Faça uma lista dessas palavras e, pelo contexto, tente descobrir o significado delas, anotando ao lado. Se não for possível atribuir um sentido a todas elas, recorra ao dicionário. Essa é a resposta pessoal. Alguém fez? Ninguém? Certo, Sara. Mais alguma? Tá. Então vamos lá. Número 3. A compreensão e o estudo aprofundado de um texto são processos que podem envolver várias fases. Quais são essas fases? Explique com suas palavras o que cada uma delas inclui. Quem fez essa? Então vamos lá. Coloquem aí, ó. Número 1, né? Coloque o 1 e escrevam na frente. Grifar as partes essenciais do texto. Eu vou escrever aqui, ó, no chat para todo mundo ver, tá? Grifar as partes essenciais. Opa. De um texto. Número 2. Produzir breves notas ou marcações no próprio texto. Produzir. Opa, escrevi errado. Produzir breves notas, ou seja, né, breve é aquilo que é curto. Deixa eu voltar aqui. Breves notas ou marcações no próprio texto. Depois, 3. Elaborar síntese ou fichamento. 4. Criar mapa